Agora sim, bom dia Marajás, 449 na área. A Carmen já falou que o pancadão tá rolando até agora, lá perto da casa dela. Aí sim, vai orando aí pro povo que tá aí, vai ser bênção. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial, um professor, um mestre também, um grande direcionador de vidas. Wagner Mendes é o nome dele, conhecido como Vagninho, conhecido como Cuco, e aí depois ele vai contar os porquês do Cuco e toda a sua história. Mas o que eu quero que a gente pegue hoje, até eu, ó, tô com meu caderninho aqui, ó, que eu vou anotar. Quem foi na imersão ganhou um caderninho do 449. É, quem não foi, quem sabe vai ganhar. E aí, o Wagner hoje, ele vai contar a história dele, porque a nossa marca da semana, a palavra dessa semana é atitude. Pode anotar aí. Atitude é a marca da semana. E a frase da semana é: os planos de Deus são maiores do que os meus. Os planos de Deus são maiores do que os meus. Com vocês, Wagninho. Wagner. Wagner, se apresenta, fica à vontade, conta a sua história. No meio aí, eu vou fazer algumas perguntas, se você não contar algumas coisas que eu acho muito importantes para você compartilhar. Como eu falei com você, por que, né, chamar você? Porque a sua história de vida, ela tem muita atitude. E ao pouco da história que eu sei, né? Que a gente convive muito rápido ali no dia a dia, mas o pouco da história que eu sei tem muita atitude e fala aí, senão eu não paro de falar. Olá, bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Beleza. Meu nome é Wagner Mendes Dias. Assim como o Denis já falou aqui, eu sou professor de educação física, trabalho com o esporte educacional, o esporte para o desenvolvimento humano, e sou fruto aí do esporte, da educação, sou fruto aí da palavra de Deus, primeiramente, Deus em primeiro lugar. E eu vou tentar ser bem sucinto, bem breve. Eu confesso que ontem eu fiquei bastante preocupado, fiquei com medo, né? Mas é um medo, tipo, de ser fiel àquilo que Deus colocar no meu coração para falar para vocês, independente daquilo que às vezes eu, tipo, não quero dizer, mas eu sei que é necessário. E para mim está sendo um grande desafio mesmo. E foi uma atitude que não foi fácil eu tomar de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha trajetória. Por mais que eu já compartilhei um pouquinho da minha trajetória com a Globo, né? Já tive a oportunidade de dar uma entrevista para o Marcos Shoa ali na Fundação Eprocad. Tive a oportunidade recentemente de dar uma entrevista para o jornal Estadão. Mas toda vez que eu falo um pouquinho da minha trajetória, para mim é um momento difícil, um momento alegre, um momento que me faz reviver muitas coisas, a qual algumas, e a grande maioria, não me alegro muito. E quando o Denis falou desse desafio de hoje de manhã, confesso que a minha primeira palavra na minha mente foi dizer não. Mas eu falei, o porquê não? Aí eu estava na academia treinando. A única coisa que eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Falei, Deni, daqui a pouco eu te falo, só que ainda eu não mandei mensagem, fiquei quietinho. Aí o Deni me mandou uma mensagem, ontem, conto contigo. Aí eu estava voltando da aula, eu falei, pode contar comigo,
confesso que ainda estou um pouco nervoso e eu não sou tímido, eu sou uma pessoa bem extrovertida, uma pessoa que, na onde eu estiver, eu vou tentar mudar aquele ambiente, eu vou tentar brincar, só que eu sei o peso de uma palavra, eu sei que aqui é um momento, assim, que é para mim ficar leve, relaxado, mas eu sei que todo mundo aqui, está todos os dias procurando e buscando ser uma pessoa melhor e transformar vidas e ser transformado também. Então eu sei a responsabilidade das palavras, porque infelizmente, uma palavra pode prejudicar alguém, mas uma palavra pode salvar alguém também. E no meu caso foi assim. Vou resumir aqui, vou falar um pouco da minha infância. Eu sou filho, da Rosinara e do Joaquim. Eu tenho 9 irmãos, né, 5 desses irmãos são do meu pai e da minha mãe, ambos quando eles eram casados. Atualmente eles são solteiros, né, meu pai e minha mãe são divorciados, e meu pai arrumou uma outra mulher e minha mãe segue a vida sozinha, né. Minha mãe separou do meu pai ali na adolescência, e eu tive uma infância muito boa. Brincava ali, convivi metade da minha infância na rua Uruguai, Santana de Parnaíba, Jardim São Luís, e sempre fui cheio de amigos, brincava, soltava pipa, jogava bola, não tinha celular, então ficava ali na rua, brincando com os meus amigos, até minha mãe gritar ou meu pai. E na escola fui um aluno, eu era um aluno bom, porém um aluno problemático, um aluno que se envolvia com várias confusões. Eu era bem explosivo, então isso me prejudicava muito, porque eu acabava entrando em algumas confusões, em brigas, e acabava sendo rotulado pelos professores como aquele aluno que não quer nada com nada, aquele aluno que não vai ter futuro nenhum, aquele aluno que, quando o professor estava na sala, já olhava para mim e falava: "Fica quieto, senão eu te mando para a diretoria", e eu era o terror ali deles ali no momento, né. E aí, na escola eu tive boas notas, mas fiz ali a escola ali meio capengando. Mas enfim, bem na minha infância eu entrei na Fundação Hiprocad. Fundação Hiprocad eu entrei com 7 anos de idade, e ali eu aprendi um pouco sobre os valores humanos e jogar futebol. Fui um dos primeiros alunos também do DNI de atletismo, e eu não tinha, na verdade, o atletismo até hoje não tem tanto recurso igual outras modalidades, mas antigamente não tinha nada de recurso. A pista da Fundação Hiprocad era mais terra do que tudo. Hoje em dia tem um pedrisco lá bem bonita, a pista da Fundação Hiprocad. E eu lembro que o Denis sempre tentou incentivar a dar o melhor, o Denis sempre foi muito engajado naquilo que ele faz. E eu me destacava, se destaquei no atletismo, no futebol, e andava de skate, sempre fui envolvido com muitas atividades também, com muitos esportes. Fui atleta de boxe na minha adolescência, né, cheguei a ser campeão infantil de boxe, sempre fui envolvido nos times de futebol de várzea aqui de Santana de Parnaíba, e aparentemente eu ia ter ali uma juventude de sucesso, uma juventude que nada ia dar errado. Mesmo que eu era um aluno que dava trabalho na escola, eu tirava boas notas, sempre cheio de amigos, amigas, e era querido pelos vizinhos também e pela minha família, e querido na Fundação Hiprocad. E aí eu comecei a mudar alguns dos meus comportamentos, né, comecei a rever o meu comportamento na escola, comecei a melhorar um pouquinho, mas eu comecei a melhorar mais na escola, porque a Fundação Hiprocad tem algumas viagens internacionais. E só viaja aquele aluno que tem uma boa nota escolar, um bom desempenho dentro da Fundação Hiprocad e fora da Fundação Hiprocad também. E aí eu começava a escutar os conselhos dos professores, e aí eu comecei a melhorar na escola. Aí eu tive uma oportunidade de ouro no ano de 2009 para 2010. Eu tive a oportunidade de ir para a África do Sul com a Fundação Hiprocad. Para mim foi maravilhoso, uma semana ali na África do Sul, jogar futebol, né.
Futebol for Hope, Futebol pela Esperança, Futebol 3. E foi uma viagem sensacional. Eu nunca tinha saído aqui de Santana de Parnaíba, no máximo indo ali em Barueri, São Paulo, Osasco. E essa viagem eu tenho as recordações até hoje. Só que foi após a chegada dessa viagem, eu completei 18 anos. E 18 anos, a gente temos que sair da Fundação Eprocad. E quando eu saí da Fundação Eprocad, eu já não entrei no mercado de trabalho. Eu estava morando atualmente na onde eu moro, aqui na Vila Esperança, e nesse meio termo, meu pai e minha mãe, eles tinham se separado. A minha mãe começou a morar ali de favor numa casa de uma amiga, e eu acompanhei a minha mãe nessa ida para a casa dessa amiga. E meu pai, ele sempre foi muito trabalhador. Meu pai trabalhou 30 anos no posto BR, ali do centro de Santana de Parnaíba. Atualmente ele é aposentado. Minha mãe sempre trabalhou na prefeitura de Santana de Parnaíba, mesmo eu com muitos irmãos, né? 5 irmãos materno e paterno, e outros 4, outros 3 irmãos, né? Foi de outro relacionamento que minha mãe entrou depois que se separou do meu pai. Mas não deu certo também. Ela cria atualmente esses outros meus irmãos, cria que já estão com 18, 17, 14, mas ainda depende muito da minha mãe. Minha mãe mesmo, trabalhando na prefeitura, ela sempre buscou, ela trabalhava de auxiliar de limpeza na prefeitura durante muitos anos, mas ela sempre se esforçou para dar aquilo que eu e os meus irmãos precisavam. Ela era mais mão aberta do que o meu pai. Meu pai ganhava bem melhor, só que meu pai, ele teve aquela criação que, olha, quando eu era criança, eu levava meu caderninho no saquinho de pão. Era um pai bem mais restrito, um pai que vivia tipo do básico. Na rua ele era maravilhoso com os amigos. Aí eu aproveitava o quê? Quando meu pai estava no bar com os amigos, aí eu aproveitava para pedir as coisas, porque quando ele estava com os amigos, ele não negava para mim. Aí eu tinha minhas estratégias ali. E a minha mãe, ela me deu skate, me deu bola de futebol, chuteira. Minha mãe, ela nunca deixou faltar. Então, assim, eu não culpo os meus pais pelos meus erros da adolescência e da juventude, porque por mais que eu não sentava na mesa com os meus pais, né, que eu aprendi com o Nenê a importância da mesa, não tive os meus pais ali na adolescência para a juventude presente, morando no mesmo lar, só que eles demonstravam amor de alguma maneira, seja em um sorriso, seja meu pai trabalhando para não deixar faltar o arroz e feijão, seja minha mãe se esforçando para me dar uma roupa boa, um tênis, um skate. Então, eu não culpo os meus pais por tudo que eu fiz de errado. Eu me coloquei em situação ruim. Por quê? Em 2000, no finalzinho de 2009, no finalzinho de dezembro de 2009, 2009 foi um ano mais feliz da minha vida, pela viagem internacional, por toda a trajetória. Completei 18 anos, agora mercado de trabalho, faculdade, mas não, o que eu fiz? Estava em uma festa de uma amiga, e aí com os amigos eu fui, e os amigos ali mais velhos, eles acabaram me oferecendo uma droga por nome de cocaína, para ser mais específico. E aí eu, na hora ali, nem fiquei meio com medo, mas eu acabei indo no embalo da turma e usei aquela droga. E aí eu sempre falava na minha infância que eu nunca ia usar drogas, que eu nunca ia beber. Só que a partir daquele momento que eu tive aquela atitude de aceitar aquela droga, a minha vida começou a ser autodestruída. Por quê? Porque ali era para mim entrar no mercado de trabalho com 18 anos, era para continuar ali a faculdade, nos esportes. E aí quando eu experimentei essa droga, parece que foi um amor à primeira vista. Um amor à primeira vista, eu
queria estar sempre com os meus amigos, e a gente falava que era sexta-feira. Dia de sexta-feira a gente se reunia para beber e para desandar, para usar drogas. E só que virou um ciclo vicioso, começou a ser domingo, sábado, domingo, segunda. Eu comecei a usar drogas todos os dias. Eu peço até desculpa se em algum momento eu começar a chorar, porque eu lembro que eu falava que nunca eu ia viver da situação que eu estava, e aí, de repente, eu me deparei numa situação que aquele jovem que era atrevido, bagunceiro, participativo nos esportes, começou a ser aquele jovem se tornar, sem ele perceber, um morto-vivo, porque a minha alegria agora não era mais praticar um atletismo, a minha alegria não era jogar um futebol, estar com a minha família, a minha alegria era estar com os meus amigos, bebendo, usando drogas, indo para as baladas, mas nem aproveitando a balada. Porque chegava na balada, depois que eu bebia o primeiro copo de qualquer bebida, eu já queria usar cocaína. E eu lembro que eu arrumei várias confusões, por quê? Porque quando eu usava cocaína, eu já sou agitado de natureza, mas eu ficava muito agitado de uma tal forma que se o Denis estivesse me olhando assim como está me olhando pela tela, já pensava que o Denis queria me bater, ou que o Denis tinha alguma coisa comigo, e por esse fato eu já arrumava confusão com ele, e os meus amigos que estavam junto entravam na confusão também, ou se o meu amigo arrumasse uma briga, eu já ia ter a defender o meu amigo também. E nesse meio termo, e como eu não trabalhava, o que eu fiz? Para sustentar o vício, eu entrei no tráfico. No tráfico, eu comecei a traficar aqui na Vila Esperança, com os meninos na época, só que todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava com as drogas novamente. E, e para estar nessa vida, você não pode ser um usuário, porque você vai acabar se prejudicando também. E aí eu acabei não conseguia ter um foco, até nas coisas erradas eu não conseguia ter um foco, e aí eu falei, não, isso aí não é para mim não, e também não tinha confiança das pessoas que na época trabalhavam com essas coisas ruins, e as pessoas que na época trabalhavam, até elas mesmo, não gostaria de ver eu nesse caminho, porque várias vezes eu recebi conselhos, infelizmente, de pessoas que estavam na vida errada, mas enxergavam em mim um algo bom, e eu não conseguia enxergar esse algo bom, e aí eles me brecavam, assim, falavam, não, você não vai fazer isso não, você não. E como minha família é muito conhecida aqui em Santana de Parnaíba, pelo fato do meu pai trabalhar no posto, minha mãe sempre trabalhou na prefeitura, e por eu ser um jovem muito comunicativo, participante de atividade física, dos times das várzeas aqui, eu também sou muito conhecido por todos. Então, todo mundo ficava pesando na minha orelha, todo mundo ficava tentando me dar algum conselho, e outras pessoas falavam, aí, ó, virou nóia, vai preso, e aí eu ficava se alimentando mais das palavras negativas do que as coisas positivas que as pessoas vinham falar no meu respeito. E eu vi a minha vida se acabando aos poucos e eu coloquei na minha cabeça que para mim não tinha mais jeito, não tinha mais solução, não tinha mais saída nenhuma. Por isso que eu valorizo muito o esporte, muito os professores, porque o que me dava esperança eram as palavras de alguns dos professores, e para ser mais exato, um professor da Fundação Eprocad, certa feita ele caminhou, deu uma volta comigo na pista de atletismo. Esse professor não é o Denis, mas o Denis já me deu várias instruções muito boas. Esse professor é o professor Adolfo. Eu já tive a oportunidade de compartilhar essa conversa comigo. Nem na época, quando eu falei com ele, ele ficou até surpreso, porque nem ele mesmo se lembrava que ele deu uma volta comigo na pista de atletismo. Nessa volta, ele já identificou em mim algumas atitudes, na época, né, quando eu era educando da Fundação Procad, umas atitudes perigosas. E aí ele começou a relatar alguns exemplos de amigos aqui, pessoas de Santana de Parnaíba,
que foi para o caminho errado e se deu mal. E na época, quando ele falou isso, eu nunca tinha experimentado aquilo que eu estava vivendo no momento. E eu falei assim: "Não, esse professor está ficando louco, esse professor ele não sabe o que ele está falando. E eu, Wagner, eu nunca vou me envolver com isso. Eu não vou entrar neste caminho". E aí, quando eu estava nesse caminho, no fundo do poço, essas palavras ficavam martelando dentro do meu coração. Olha, o Adolfo te falou isso, você foi instruído. Olha, você participava de uma roda de conversa, você participava de diversas modalidades esportivas. Olha, e ficava essa martelando dentro de mim. Até que eu tomei uma atitude. Eu via as atitudes da minha mãe. A minha mãe, ela começou a ir para a igreja e parece que assim, quando minha mãe começou para a igreja, eu fui para o caminho errado. Minha mãe colocou uma atitude boa na vida dela, em um caminho bom, e o filho, que praticamente foi o filho que nunca deixou minha mãe de lado, sempre esteve, o filho, meus outros irmãos teve uma época, foi morar com meu pai, e eu sempre fiquei com a minha mãe, porque tinha aquele negócio, amor é só de mãe, por mais que eu amava meu pai, mas eu era um jovem que meio rebelde, e achava que, não, amor, eu tenho que amar só minha mãe. Hoje em dia eu amo minha mãe e meu pai da mesma maneira. Então, eu entendo que é importante amar os dois, e eu tento retribuir o carinho que eles fizeram por mim, seja através do trabalho, seja através de um presente, porque eu sei que tem diversas formas de amar. Meu pai não fala muito eu te amo, mas ele dá um presente para minha filha, eu sei que ele ama e ama minha filha. Então, eu tento retribuir. Enfim, e aí, quando minha mãe foi para a igreja, eu fui para o caminho totalmente errado. Aí eu lembrava das conversas dos professores, professor Adolfo, da Fundação Hiprocard, toda a minha trajetória. E aí, no dia 11 de abril, eu lembro como se fosse hoje, o dia 11 de abril de 2014 é a data mais importante da minha vida. Foi a data onde que eu não tinha força nenhuma, não tinha perspectiva nenhuma, mas antes do dia 11, várias vezes, aproveitar que a gente estamos no Setembro Amarelo, quando eu estava sobre o efeito da cocaína, eu falava assim: eu vou tirar minha vida, eu não aguento mais essa vida, não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo. Só que eu não tinha esta coragem de tirar a minha vida, então eu arrumava confusão com alguém, seja com guarda municipal, seja com polícia militar, policial militar, seja com... Eu já briguei com um policial civil no centro de Santana de Parnaíba, eu dei um soco nele, porque como eu praticava boxe, as pessoas me veem, eu sou de baixa estatura, só que eu era muito ágil e sou ágil ainda. E aí eu lembro que na época eu dei um soco nele e ele tirou uma pistola e eu falei para ele: atira, porque ali eu tinha uma coragem tão grande, mas na verdade não era. Hoje em dia eu entendo que não era coragem. Ali eu queria dar um fim na minha vida, por isso que eu me envolvia com um monte de confusão para ver se alguém tirava a minha vida, porque automaticamente eu não tinha coragem de tirar a minha vida, eu queria que alguém fizesse isso para mim. Eu não tinha medo de ir preso, nem de ir morto, porque para mim nada mais se importava, porque eu já tinha dado sofrimento demais para as pessoas que mais me amavam. E minha mãe, meu pai, a minha avó, as pessoas do ciclo da minha família, os professores, já tinha decepcionado muitas pessoas. Então, eu ir embora desta terra, para mim era a melhor solução. Só que essa data é uma data que eu guardo e eu quero que você guarde também, o dia 11 de abril de 2014, porque foi um dia que eu fui numa igreja, para ser mais exato, uma igreja evangélica. Quem é da igreja evangélica tem o costume de falar bem assim: aceitar a Jesus. Mas eu entendo, compreendo, e agora pela própria palavra, que Jesus, ele aceita todo ser humano, já aceitou todo ser humano da maneira que ele é, do jeitinho que ele é. Eu só fui me encontrar com Deus. Só que eu, por mais que a minha família, né, a minha avó sempre foi da igreja, eu não sabia o que era Deus, praticamente, eu não tinha esse conhecimento que era Deus, mas Deus já estava fazendo uma grande obra na minha vida sem eu perceber, porque tinha um vizinho que atualmente eu moro num apartamento que é deste vizinho,
que é o Gilson, que ele é pastor numa igreja de Barueri. Ele me entregava um folhetinho e dizia assim: Wagner, ele falava: Wagner, Deus é bom. Por isso que eu digo Deus é bom, Denis. Deus é bom demais. Eu escrevi nas minhas publicações, porque foi essa palavra, Deus é bom, que foi fazendo um efeito na minha vida. Quando eu estava com esse folhetinho no bolso, que continha a palavra de Deus, o santinho com a palavra de Deus, eu achava que, comecei a falar assim, agora nenhuma vai me tocar, hoje eu posso bagunçar, na minha ignorância, hoje eu posso bagunçar, hoje eu estou com Deus, porque eu estava com o folhetinho ali da palavra de Deus, Deus é bom. E aí, a palavra já estava sendo trabalhada dentro do meu coração, e quando eu entrei na igreja, dia 11 de abril, aí eu levantei a mão, falei, quero aceitar Jesus. E aí eu comecei a orar, mas sem saber orar. Falei, e agora, Deus? Agora eu não posso mais beber, todo mundo viu que eu aceitei a Jesus. Agora eu não quero mais usar droga. E agora, Deus? E aí eu orei. Eu lembro que a minha oração foi essa. E até hoje, a minha oração é a mesma. Deus, segura firme nas minhas mãos. Me ajuda. Eu não tenho força, mas o Senhor tem força. E até hoje, Ele segura nas minhas mãos de uma maneira que eu não consigo explicar com as minhas palavras. Eu sei que existe um Deus, porque Deus, ele tirou assim, parece que ele fez uma lavagem mesmo. Todo aquele desejo que eu tinha de usar droga, de ir para as baladas, de morrer, aí foi o inverso. Ele deu vida e vida com abundância. Eu peço até desculpa, porque eu já conto esse meu testemunho na igreja há 9 anos. E há 9 anos eu choro todas as vezes. Na roda de conversa com os meus alunos, eu choro todas as vezes. Porque realmente agora eu sei que é um Deus. Por quê? Quando eu aceitei a Jesus, a minha irmã caiu de uma casa aqui na Vila Esperança e ela trincou o crânio. E eu fiquei lá no hospital de Osasco, para ser mais exato, com a minha irmã, revezando com a minha mãe, a minha irmã na cara. E ali ela estava entubada, e quando eu olhava todas aquelas crianças, ali, seja, tinha criança que nunca tinha acordado dele, que estava em coma desde o que nasceu, e ali minha mãe deixou uma Bíblia. E ali eu ficava lendo aquela Bíblia sem entender nada, não entendia nada. Só que eu fui no quarto andar do hospital, estava um policial na porta e estava uma pessoa que provavelmente aprontou alguma coisa, estava preso com uma algema na maca, e aí veio uma palavra dentro do meu coração, e como se eu estivesse escutando, assim como eu estou falando para vocês. Estou te dando uma oportunidade. Ou você vai vir para cá, ou cadeia, ou vou abrir o chão, você vai descer. Aí eu falei, ixi, doidei, tô doido, doidei. Agora eu entendo que era Deus me dando aquela palavra. E eu falei, meu, tô doido. Aí eu cheguei, fiquei inquieto. E aí quando eu vim para sair do hospital e vim para a vila novamente, aí veio um pregador que nunca tinha me visto, e lá na igreja ele falou bem assim, o inimigo está furioso porque está perdendo um que para ele era importante e ele está tocando em alguém da família. Eu falei, misericórdia, isso aí é para mim. E desde então, eu me apeguei com Deus primeiramente. Antigamente eu era muito religioso, bem no começo, fez muito bem para mim. Ele religioso de uma tal forma que uma vez o Dani me convidou para ir para o Domus, na casa dele, eu fui de terno, eu só tirei a gravata porque eu fiquei com vergonha quando eu cheguei lá, porque estava todo mundo de roupa normal. Eu lembro que a Paula me convidou para ir lá, se não me engano é a Paulinha, o apelido dela, que inclusive que a minha esposa é a Ana Paula, é Paulinha também, minha esposa. E eu cheguei lá com uma calça social preta, uma camiseta azul, que eu acho que se não for a minha memória, com a minha esposa, com a Bíblia no braço, e vou lá na igreja, porque para mim igreja era ser isso, né? Era ser, e por mais que eu tenha uma doutrina, eu respeito muito a minha doutrina, né? Os meus irmãos, as pessoas da minha igreja acreditam, eu não confronto, eu respeito muito. Só que aí eu passei sendo doutrinado, e aí eu falei, vou estudar. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês
Sábado passado, pela misericórdia de Deus, eu me formei no meu curso de teologia. Fiquei aí um bom tempo aí fazendo, né? E cada dia mais Deus tem me dado uma palavra, só que é guerra. Eu estou em guerra constantemente, porque as derrotas acontecem aqui e as vitórias acontecem aqui. Deus, ele é bom, maravilhoso. Deus, ele sempre está nos livrando do mal. Porém, eu sei que a minha luta hoje não é com o Denis, não é com a Marta, com o Adriano, com a Carmen, com a Heloísa, com a Miel, com as pessoas que aqui estão e com as pessoas que estão perto de mim. A minha luta hoje é contra a minha carne, porque os desejos carnais não são ruins, aparentemente, são bons. Eu sei que minha vida está indo bem, mas se eu dar uma bobeada, volto para algumas coisas que eu não quero. Então, eu tenho ciência que agora eu estou em guerra, combatendo. O meu objetivo, eu tenho um legado de vida, que é fazer o bem sem olhar a quem, tentar atingir o maior número de pessoas, e quando Deus me chamar, eu partir para outro lado, qual será o legado que eu deixei para alguém, para as pessoas? Como eu serei lembrado? Como eu serei lembrado? Então, fico com essas perguntas na minha mente e tento, todos os dias, tentar ser um ser humano melhor. E quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vejo que Deus é bom mesmo, porque como ele consegue me amar, sendo tão pecador, porque eu conheço as minhas falhas, os meus erros, as minhas iniquidades e transgressões, mas ele não olha para essas transgressões e Deus ele vê em mim qualidade, vê potência, assim como ele enxergou em mim uma oportunidade de falar com vocês hoje. E todo mundo que está aí, aqui atrás do celular, aí do computador, tem uma potência, tem um dom incrível, só que muitas vezes, o medo, você fica paralisado e impede você de viver o sobrenatural de Deus. Eu estava nervoso, estava trêmulo, só que agora eu estou sentindo uma alegria aqui, que dá vontade de eu pular dessa cadeira, dá vontade de eu sair aqui agora, colocar o tênis no pé, correr. Eu estou feliz. Parece que parece não, é um combustível do céu. A gente, não sei se tem pessoas que são evangélicas ou católicos que têm esse contato com Deus, e se você não tiver esse contato com Deus, procure esse contato, porque ele é aquele amigo que ele vai estar com você na felicidade, porque quando eu estava lá atrás, quando eu estava em momentos felizes, estava rodeado de amigos. Quando eu estava triste, tinha um ou ninguém. E Jesus, ele é aquele que está com você na felicidade, na tristeza, na bonança, nas adversidades, ele está sempre contigo, sempre com você. E ele ama todo ser humano de maneira igual. Isso que é o engraçado, que a pessoa pode, quanto mais a pessoa erra, parece que ele ama mais. Porque às vezes fala assim, nossa, fulano era tão bom e morreu, porque fulano já tinha alcançado uma perfeição, Deus tomou para si. Então, parece que a gente fala, nossa, as pessoas boas estão tudo morrendo. Não, essas pessoas estão alcançando o que eu e você estamos buscando. Eu perdi minha avó, vai fazer um ano. Agora, em novembro, setembro, dia 11, dia 11 é uma data que me marca muito. Dia 11 de setembro é aniversário da minha avó. Ela completou 82 anos, mas ela completou lá no céu, 82 anos. E eu perdi muitas pessoas de 2020 para cá. Perdi minha sogra, perdi meu tio, perdi 2 tios, perdi minha avó. Recentemente, quinta-feira passada, para ser mais exato, enterramos, na verdade, a minha tia, que é a tia da minha esposa, a irmã da minha sogra. E eu fui ainda para o 7 de setembro, lá com os meus alunos, que para mim é importante continuar fazendo as coisas que eu gosto, as coisas boas, para não deixar que a tristeza tome conta do meu coração. Tive a oportunidade de ministrar lá no culto fúnebre, porque quem é da igreja evangélica, a gente faz um culto, canta louvores, e é um momento assim difícil, mas é um momento que a gente aproveita para falar de Jesus, para as pessoas que ficaram aqui na Terra. E tudo isso que eu contei aqui para vocês, eu até me perdi agora falando dessa parte, que é muita coisa, eu estou tentando ser bem fiel naquilo que Deus colocou no meu coração. Tinha escrevido algumas coisas, mas confesso que esqueci aqui, ó, deixei de lado, só estou deixando Deus me conduzir.
E voltando um pouquinho aqui, para se reencontrar também, porque eu estou explodindo aqui, minha mente está cheia de. Os fios estão dando até curto-circuito, tem tanta coisa aqui para mim falar. E eu, Deni, obrigado, viu? Porque se deixar eu fico a manhã toda agora com vocês. Eu falo igual a nega do leite. Mas para voltar agora um pouquinho, o que eu, Wagner, faço com todas essas percas que eu acabei de contar para vocês. Eu tento ter as lembranças boas dessas pessoas e honrar essas pessoas, assim como honra a Deus. Eu falo assim, se eu realmente amo minha avó, eu vou fazer o que ela me ensinou. Porque minha avó, ela, mesmo não tendo, estava um pouco debilitada, eu até hoje continuo indo fazer compra com meu tio, e minha avó sempre mandava a gente comprar uma cesta a mais. Eu não entendia isso. E ela dava para alguém. Não contava para ninguém. O que uma mão faz, a outra não conhece, ela sempre fez isso. Mesmo ela sendo, mesmo ela tendo um salarinho de aposentada, ela sempre deu o dízimo dela, e ela construiu uma casa embaixo, uma casa em cima. Os meus tios moravam no quintal da minha avó, eu ficava com muita. Não é que eu ficava com raiva da minha avó, ficava indignado, porque meus tios, tudo marmanjo, e minha avó sempre ajudando todos, e às vezes parecia que eles estavam fazendo elas de boba, mas ela sempre com muito amor, a casa dela sempre cheia de gente, sempre servindo com muita alegria. Eu falei, meu Deus, a minha avó não existe. E eu ficava assim, às vezes eu via as injustiças, porque tá uma coisa que eu fico, às vezes, bravo, é com injustiça. Quando eu vejo alguma pessoa sendo injustiçada de alguma maneira, aí eu tento agora seguir o que a minha avó me ensinou sem eu perceber. O amor, fazer o bem. E eu fiquei feliz porque ela partiu dessa terra e me viu uma vida transformada. Então, eu levava minhas avó para algumas visitas, cheguei a levar minha avó para a igreja. Então, eu tento se apegar com as coisas boas que as pessoas deixou para mim e tentar honrar essas pessoas e fazer o bem. Aí, isso me conforta. Confesso que, às vezes, estou tomando banho, aí vem a lembrança da minha avó, aí as lágrimas caem, porque eu sou ser humano. Mas essa tristeza fica um pouquinho só no coração. Depois eu falo, ô Jesus, preenche. Aí ela já sai de dentro de mim. A tristeza, não que minha avó, que a minha avó, nunca vou esquecer as pessoas que eu perdi. Nunca vou esquecer. Só que eu vou continuar a minha vida. Eu não, elas descansam no Senhor. E eu estou vivo. Eu tenho que ajudar pessoas. Eu tenho que me ajudar também, primeiramente. Eu tenho que me amar. Porque no meio termo, para vocês, eu vou resumir agora, porque já são 5h31, não sei até que tempo, Denis. Você falou que tem algumas perguntas, mas, 11 de abril de 2014, eu aceitei a Jesus, né? Que eu falei para vocês. Jesus me aceitou da maneira que já tinha me aceitado, eu só se conectei com ele. 11 de abril de 2015, eu casei. Nossa, esse menino feio casou com a minha esposa. Ela é muito linda. Ela é muito linda, minha esposa. Dia 11 de abril de 2015, um ano que eu estava na igreja. Eu casei com a minha esposa Ana Paula. Dia 4 de fevereiro de 2016, esse cara aqui se tornou pai. É algo mais genial que poderia acontecer. Sem estrutura, se tornei pai. Neste mesmo ano de fevereiro, antes de se tornar pai, eu ganhei uma bolsa pelo Enem, tirei uma pontuação boa, e o ProUni me ofertou, eu ganhei uma bolsa e comecei a minha faculdade. E aí, não paguei R$ 1 na licenciatura dele, não sei se você sabia disso, fui impulsionado pelo Robinho, professor Robinho. Ele contou que ele ganhou, foi bolsista e tal. Ele me mandou a data da inscrição do Enem. E olha que muito louco, porque eu não contei ainda metade para vocês, porque quando eu estava lá nas drogas, eu arrumava até uns trabalhos bons e não valorizava. Quando eu parei, quando eu fui para a igreja, foi luta. Foi misericórdia falar que servir Jesus era vitória. Foi só luta atrás de luta. Só que eu falei, desse caminho eu não saio. E eu fui trabalhar no lugar que eu amo muito, que é uma cooperativa de materiais recicláveis, chamado Avemari. E eu trabalhei na portaria, trabalhei na separação dos materiais recicláveis e trabalhei correndo atrás do caminhão, fazendo a coleta nos condomínios. Inclusive, Denis, uma curiosidade, que teve um condomínio chamado Pinheiros, lá da Aldeia da Serra,
que eu voltei lá e ainda estava o meu cadastro como coletor da Ave Mari. E nesse dia que eu voltei, eu comecei a chorar, porque eu voltei lá para dar aula dele. Voltei lá para dar aula. Eu valorizo todas as profissões, mas eu sei como é difícil correr atrás do caminhão e ainda mais você tem que jogar o saco por cima da grade do caminhão, sacos às vezes de 5, 6 quilos, 10 quilos. Eu sei quão difícil é para as pessoas que estão fazendo este trabalho. E aí, não que o nosso trabalho seja fácil, dele. O nosso trabalho não é fácil também. Só que agora, tipo, eu não preciso mais, tipo, no sol, na chuva, correr lá atrás do caminhão. Mas quando eu corria atrás do caminhão, eu corria também da melhor maneira, porque no começo, Daniel, eu tinha vergonha, porque eu falava, as minazinhas vai me ver, minha esposa está dormindo, graças a Deus. As minazinhas vai me ver. Eu não era casado, tá? Nessa época. E aí eu falava assim, a pessoa da escola, vai me ver correndo atrás de caminhão de lixo. Ficava com vergonha. Só que isso aí, trabalhar na cooperativa foi bom para desconstruir essa vergonha de mim, porque eu comecei a entender que todo trabalho é digno e faço bem, que nem o Cortella fala, nas condições que você tem, para quando tiver condição melhor, fazer melhores ainda. Então, eu procurava fazer o meu melhor. E teve um dia que eu não esqueço não esqueço nunca, uma senhora me deu uma caixinha de R$ 100. Só que parecia que eu era melhor ela não ter me dado aquela caixinha. Porque ela me deu uma caixinha olhando para mim com um olhar de tanta pena que aquilo ali me destruiu. Eu acho que ela falou assim, oh, meu Deus, olha esse trabalho. E ela me deu assim, o olhar dela cheio de lágrimas, começava a chorar. E aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, todo trabalho é digno, Deus, mas Deus me ajuda a continuar progredindo. E aí a Hiprocad abriu um processo seletivo para monitor. E eu fui nesse processo seletivo, só que eu tinha acabado na verdade, eu não tinha entrado na faculdade nesse período do monitor, porque eu ganhei a bolsa, eu já estava na Hiprocad, que foi em 2016, como funcionário. Mas eu entrei não como monitor, eu entrei na manutenção, você lembra disso? Eu capinava a pista de atletismo, mas ele pensa que era a melhor coisa da minha vida, dele. Porque quando eu saí da cooperativa, foi o lugar que eu fui para a Vemari, da cooperativa, eu fui para a Hiprocad. E quando eu entrei na Hiprocad, meu sonho voltou, sabe? Eu falei assim, porque desde criança eu falava, vou ser professor, vou ser atleta, tipo, você jogador de futebol, vou ser professor. Tinha vários sonhos. Quando eu estava nas drogas, todos esses sonhos, para lata de lixo. Quando eu aceitei a Jesus e tive a oportunidade de ir para a cooperativa e para voltar para a Hiprocad, os sonhos. Você pode ir muito além, você vai conseguir, levanta a cabeça. E quando eu estava carpindo ali, não sei se eu acho que você já percebeu algumas vezes, eu tentava fazer o meu melhor ali. E às vezes eu ficava o dia todo carpindo a pista, o pessoal falava que eu era doido, que saí do sol. Só que para mim, eu sabia que um jovem ia correr pelaquela pista, um jovem ia ter a oportunidade de estar fazendo esporte, e ali eu não ia tomar mais enquadro, ali ninguém poderia me prejudicar, e ali eu estava fazendo o meu trabalho, e ia para casa, ia para minha família. Então, não era simplesmente capinar uma pista, carpir uma pista, era a oportunidade de dar um sonho para alguém. E aí eu falei assim, eu não sou professor ainda, mas isso aqui eu já estou ajudando alguém, isso aqui eu já vou contribuir para alguém. Por isso que eu fazia com muita alegria, e assim como eu valorizo muito o Nick e o Conias, que estão lá hoje, o espaço cada dia está ficando mais bonito. E, atualmente, eu ajudei a reformar a quadra do Cururuquara. E eu peguei na enxada novamente, mas eu sei que não é todos os dias que eu vou fazer aquilo ali. E só que eu falei assim, se for preciso, eu faço todos os dias também, porque é honesto, é digno. É algo que me traz uma alegria. Só que, quando eu entrei na Hiprocad, esse sonho viveu, aí veio a oportunidade da Bolsa, rapidamente eles me puxaram para monitor, mas só que a gente quer as coisas muito rápido, Denis. Nossa geração é que do micro-ondas, coloca uma coisa ali, fica na frente do micro-ondas batendo o pé. E aí eu falava assim, agora você é monitor. Na Fundação Empilcard, estou na faculdade, você é monitor logo, logo. Só que não. O Robson chegou em mim e falou assim, Wagner, aqui na manutenção você ganha X, você ganha sexta, você tem uma filha,
Monitor, o salário é um pouquinho menor, dá uma segurada. Tá de brincadeira, inquieto. E aí eu falei, teimoso, fui lá para o Carrefour, para o Mundo das Embalagens. Meu primo trabalhava lá, CLT, lá no Mundo das Embalagens, um salarinho legal. Fui só passear lá, porque eu fazia meu trabalho com muita alegria lá, dava a palavra de Deus o dia todo lá quando eu ia atender. Vendia vários carrinhos lá, o pessoal da congregação cristã gostava de ser atendido por mim. E aí eu entrei lá no Mundo das Embalagens, fiquei um ano, Dani, lá. E nunca vi acontecer isso. Mesmo trabalhando em CLT, numa empresa, de uma loja, eles me liberaram para fazer o estágio obrigatório na escola. E aí eu fiquei um ano certinho lá. Aí o Robson me liga, Wagner, surgiu uma oportunidade aqui para monitor. E eu já estava formado na licenciatura. Você aceita? Eu falei, Robson, era tudo o que eu sempre quis. Lógico que eu aceito. Aí eu falei, não, mentira. Eu falei que aceito, mas só que dentro de mim eu falei, você está louco? Você vai deixar de ganhar X para ganhar Y. Como que você vai viver? Aí eu conversei com a minha esposa, amor, então, você sabe do meu sonho. Eu estou trabalhando registrado, como monitor não é registrado. Eu vou ganhar só isso aqui, porque eu ganhava mais no mundo das embalagens. Só que é o que eu quero, amor. E aí? Ela falou, amor, é seu sonho? E por isso que eu amo minha esposa, não só por isso, mas por muitas coisas. Falei, amor. E aí foi a loucura mais certa que eu fiz na minha vida. Eu saí do mundo das embalagens, a dona não queria, o pessoal não queria me mandar embora, mas falou assim, Wagner, faz o seguinte, treina um menino aqui um mês para ficar no seu lugar. E aí eu falei, tá bom, treinei este menino, e aí ela me mandou embora. E foi o ano, eu estava com medo de ganhar pouco, mas foi o ano que eu mais ganhei, porque eu entrei na Hiprocad, peguei seguro-desemprego e ainda comecei a trabalhar na Prefeitura de Santana de Parnaíba como estagiário remunerado, porque estudei à distância, sempre presencial, só ia na faculdade aos sábados. E aí eu trabalhava na Hiprocad de dia e à noite na piscina, Dani. Trabalhei 2 anos na piscina, atividades aquáticas, e aí durante de 4 a 5 meses, quando eu pegava meu dinheiro, eu falei, meu Deus do céu, que doidura boa que eu fiz, né? Que comecei, tipo, ganhei bem mais do que eu ganhava lá financeiramente, só que eu estava bem mais feliz intrinsecamente por estar ali como monitor. E atualmente eu sou educador da Fundação Procad, remunerado como educador na Fundação Procad, porque o monitor tem a mesma autonomia que educador, na prefeitura estagiário, quem é estagiário se veja como um educador, como um profissional, você está como estagiário aprendendo, mas você já tem que se valorizar como um profissional responsável, pontual, já ter dentro de você que você tem que fazer o seu melhor. Não é porque às vezes você não assume a aula 100% que você vai fazer de qualquer maneira. Observe, eu andava só com meu caderninho, anotando tudo. Caderninho, Daniel, é algo que eu não abro mão. Eu ando com os meu caderninho até hoje. Acaba minha aula na Fundação Procad, eu anoto. E quando eu não anoto, eu falo, meu Deus, o que eu dei? A mente é falha, às vezes, por mais que é jovem, você acaba esquecendo. Então, anote as coisas mesmo. Depois, revisite aquilo que você anotou. E aí, eu estou como educador, eu trabalho pela Fundação, eu sou o Július da Fundação Procad. Desde 2019, remunerado como educador, eu trabalho aqui na Vila Esperança. Já dei aula na cooperativa Vemari, Deni. Voltei na Vemari para dar aula recentemente, e para mim foi a alegria maior do meu coração, porque tem pessoas que trabalham lá até hoje, da época que eu trabalhava também, então tive a oportunidade de levar a ginástica laboral lá, pelo Comunidade de Movimento, que é um projeto da Centauro. Estou 3 anos dando aula também no Cururuquara, que é um bairro que, quando eu cheguei lá, começamos com 5 alunos, hoje a gente está com 45, a gente tem aula que tem 50. Então, eu lembro que, quando fiquei com um aluno, eu fiz o meu melhor, inclusive, ele lembra até hoje, a vezes que a gente ficou tendo aula só eu e ele. Já tive vontade de parar de lá na época? Sim, só que os meus alunos me ensinam muito, e Deus me ensina muito, porque nem tudo começa do jeito que a gente quer, as coisas começam de uma maneira que às vezes nós não esperamos, mas se a gente continuar vai dar certo. Você lembra, Denis? Era eu, você, o Petita, o Dalton, se não for a minha memória, que trabalha na Tecipar, que eu vi ele correndo, falei, Denis treinou o menino bem, viu?
ele corre bastante. E hoje em dia, olha o que é o atletismo. Quando eu tive a oportunidade de levar aquele menino lá no centro de convenções, lá do lado da arena de eventos, eu vi tudo aquilo de crianças. Eu sou bem chorão, então eu tenho que me segurar. Mas eu fiquei muito alegre, porque eu sei da sua batalha com o atletismo, com o esporte, com a sua responsabilidade social. Eu acompanho, assim, eu vou aproveitar o ensejo para te falar, eu acompanho o seu trabalho desde lá de trás, então eu sei o que você tem ralado para ser esse excelente profissional, e eu vejo os meus alunos, que também são seus alunos, o carinho que eles têm por você. Então, Deni, você é uma das minhas referências, eu tenho outras referências também, mas se eu fizer uma vírgula daquilo que você está fazendo pelas essas crianças, eu já vou me sentir muito honrado e já vou ter deixado parte do meu legado. Então, saiba que eu admiro muito o seu trabalho, a sua coragem, e você ter transformado vidas e essas vidas ter se multiplicado e transformado outras vidas, Deni. Continue no seu propósito, continue nessa missão, que você vai ver muitos dos seus alunos ainda exercendo o chamado com grande alegria. Então, Deni, muitíssimo obrigado. Todos que aqui estão, eu quero dizer para vocês, o Wagner aqui, o que eu faço? Eu pego o meu sofrimento do dia a dia e transformo como combustível. Não pare diante dos sofrimentos que vai vir na sua vida. Esses sofrimentos que passamos no dia a dia é combustível. Tá difícil? É difícil, difícil. Vitória, vitória, vitória. Se está muito fácil as coisas, começa a desconfiar. Fala, opa, peraí. Porque Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, como, Wagner, você vai se animar? Faz 2 semanas, 3 semanas que você perdeu alguém. Porque eu tenho a ousadia e a alegria do Espírito Santo. De mim, vocês não têm nada. Não espere coisas do Wagner. Talvez você que acordou essa manhã possa ter falado, nossa, o que será que vai ser hoje? Ou talvez eu não posso, falei aquilo que para você talvez não tenha nenhuma importância. Tudo bem, mas eu sei que algo que eu falei aqui, porque não foi de mim, que Deus colocou no meu coração, da minha vida, nada que eu falei aqui importa, mas de Jesus que importa. Porque se eu só sou alguém, porque Jesus me fez um alguém. Todos os dias, quando eu erro em alguma coisa, eu falo, meu Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda a melhorar nesse aspecto. E certa feita eu escutei algo que é assim, ó, o tolo é aquele que erra e continua errando no mesmo erro. O sábio, ele erra e ele aprende com o erro. E o mestre, ele observa ali ó, o erro do sábio, o erro do tolo, e ele não erra. Eu não consigo ser mestre, mas que eu possa pelo menos ser sábio, aprender com os meus erros. Não errar, mas naquele erro que tem me atrapalhado. Só que Pedro, que foi um apóstolo de Jesus Cristo, falou assim, Jesus, eu não vou te negar não, Jesus. Eu não vou te negar. Jesus falou assim, Pedro, você vai negar, Pedro. Você vai negar. Eu não vou, Jesus. Eu vou te negar? Jesus fala, essa noite mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Jesus estava sendo ali levado para a cruz. Ali é um seguidor de Jesus. Pedro, não. E assim ele fez. Negou 3 vezes e o galo cantou. E aí veio aquela tristeza profunda dentro dele por ter negado Jesus. Só que, quando Jesus entrou com ele, falou, Pedro, você me ama, Pedro? Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo. Apacenta, Pedro, a minha igreja, meu rebanho. Quando ele foi, antes, ele andava com uma espada, cortou a orelha do soldado. Mas se você ler a Bíblia em Atos capítulo 2, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele ganhou quase 3.000 almas numa pregação só. Aquele que negou, quando ele recebeu a ousadia do Espírito Santo, ele combateu ali o mal. Ó, se você pregar, você vai preso. Não estou nem aí. Me prenda. E ele foi preso, o anjo entrou, soltou ele daquela prisão. E ele morreu, sabe como? De cabeça para baixo, porque ele falou, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Coloque na cruz aí, mas me coloque de cabeça para baixo.
Esse é o combustível que o Espírito Santo te dá. Você tem medo, o Espírito Santo te dá coragem. Você é fraco, mas Jesus te dá força, porque força nós não temos nenhuma. Se nós acordamos, dormimos, levantamos, porque Jesus nos levantou. Deitamos e dormimos e acordamos porque Jesus nos faz descansar com segurança. Quando eu estava nas drogas, eu dormia, na verdade não, eu rolava para um lado do outro da cama, com medo. A mente não descansava. Hoje eu tenho o sono do justo. Posso ter uma noite mal dormida? Sim, posso, sou ser humano. Mas quando eu deito minha cabeça no travesseiro, eu consigo dormir em paz. Quando eu estou na minha aula, eu consigo estar em paz. E sabe a paz que eu estou sentindo aqui? Eu desejo para todos vocês e que, não o Wagner, mas que Jesus fale melhor no coração de vocês. E sabe por quê, Cuco? Porque Cuco foi meu apelido de infância, meu tio Daniel Marcos que me deu. E hoje em dia, muitas pessoas têm vergonha de me chamar de Cuco, porque sabe que eles associam com a minha vida lá errada lá atrás. Mas não, isso foi um apelido bom, um apelido de infância. Tem pessoas que nem sabem meu nome, mas sabem meu apelido. E o meu apelido foi algo que alguém que me ama que me deu. Que até isso o inimigo quis roubar meu. Quis comparar esse apelido como algo ruim. Não, eu não ligo de ser. Deus me chama pelo nome, mas o meu apelido é algo carinhoso que o meu tio me colocou ali, Cuco. E ele olhou assim, eu pensava até que era do passarinho. Aí ele falou, não, ele olhou para mim e me chamou de Cuco. E todo mundo, tipo, aqui em Cidade Paraíba me conhece por esse apelido, só que muitas pessoas ali não querem me chamar pelo apelido, sabe por que eles falam? Ah, não, agora você é o Wagner. Eu falei, não, eu sempre fui o Wagner. Não confunda. Não é aquele apelido que fazia eu fazer coisas erradas, não. Eram as minhas atitudes negativas. É que eu deixava ser influenciado e fui influenciado muito tempo pelo inimigo. Então, Deni, Cuco é um apelido de infância que eu tenho. Quando me chama de Cuco, eu volto à minha infância, eu tenho aquela alegria e eu quis compartilhar com vocês um pouquinho aí do meu apelido. Sou casado aí há 8 anos, a minha filha tem 7 anos, e atualmente aí eu sou esse cara que acabou de falar para vocês, e que Jesus fale melhor no coração de vocês. Gratidão, e como o Deni fala, bora bater PB! Todos os dias! É. Vou desligar aqui que eu já falei demais. Uau! Quem gostou, escreve uau! Nossa Senhora! Que bom que você veio, Cuco! Vou te chamar de Cuco, sim, porque seu coração é ensinável, seu coração é de uma criança. Maravilhoso. Cara, quantos códigos eu peguei aqui. Depois eu vou até te passar, porque vale muito a pena. A palavra salva, né? Quando você falou do Adolfo, a palavra de Deus. A camisa, o blusa que você tá aí, ó, be the best. Ser o melhor. Todos os dias, né? Quem são seus conselheiros? Sabe? Você sempre teve ali os conselheiros, as pessoas de verdade que acreditavam em você, até mesmo no ambiente ruim, você tinha. Ah, quem não se emocionou hoje, Marta? Você é louco? Daí, nossa, tem que segurar aqui, quase que eu fechei uma câmera umas 10 vezes aqui para chorar. Escrevi uma outra coisa aqui. Não deixe o carro morrer quando trocar a marcha. As fases que a gente muda nessa fase de adolescência para juventude, aí dos 18 anos, que a gente tem esse desligar do ensino médio e de alguns projetos que a gente está envolvido, eles são cruciais, né? E cada vez mais eu me preocupo com essa transição do adolescente para o jovem, porque são menos atividades que a sociedade proporciona e ele fica perdido
nessa transição, porque a sociedade fala assim, não, agora você já tem 18, se vira. E ele fica realmente se virando. E não vai para lugar nenhum. Ele só fica se virando. Até que alguém chama, puxa, e quando não são boas companhias, a gente acaba sofrendo. Mas olha como Deus é maravilhoso, né? Que Ele permitiu você estar nesses ambientes para poder sair desses ambientes e compartilhar como a gente pode fazer isso também. Liga o som. Tá me ouvindo, Denis? Estão me Sim, ouvindo? sim. É, eu não poderia deixar também de compartilhar algo com vocês. Confesso que eu tentei ser bem sucinto, é que eu falo bastante. Eu tinha parado de jogar futebol. Tinha parado de jogar futebol. E aí, e eu trabalho com futebol, né? Com esporte educacional. Porque o futebol me trazia muitas lembranças negativas. E a maioria das vezes, porque eu ia jogar com os amigos, ia depois do jogo beber, usar drogas, ou ia até sob o efeito de drogas jogar futebol. E aí eu parei com tudo. Parei com futebol, parei com boxe, só que eu consegui voltar tudo, Denis. E hoje eu tenho um jogo muito importante, que eu tenho umas quartas de finais, eu estou jogando no casa, a gente vai jogar contra o São Luís lá no estádio municipal. E você me falou sobre não criar expectativas, uma certa mentoria, uma certa aula. E hoje, quando eu estou lá no campo jogando, para muitos é uma partida de futebol, mas para mim é como uma oportunidade de viver algo novo e de mostrar para aquelas pessoas que eles conseguem jogar futebol, praticar uma atividade e que há esperança sim. Então hoje está sendo um dia muito especial para mim. Está sendo um dia muito especial para mim porque eu tive a oportunidade de falar com essas pessoas que aqui estão, seres humanos incríveis, que eu acompanho lá pelo grupo, não conheço todos pessoalmente, mas Deus vai me ofertar a oportunidade de conhecer. E agora, desligando aqui, eu vou fazer o cafezinho. Daqui a pouco minha esposa já vai levantar minha filha, tá ali na casa da minha mãe, tomar um café. E vai minha filha, minha esposa, minha mãe vai estar comigo lá no estádio. Então, eu digo assim, eu vou chorar não, vou chorar não, vou chorar não, vou manter firme. Não é só futebol, não é só esporte, não é só correr na pista de atletismo, é vida, é vida. É você manter o seu corpo em movimento, é você levar a palavra. Às vezes, muitas pessoas acham que falar de Jesus é falar igual eu falei há um pouco atrás, Jesus. Não, é fazer o bem, é dar um sorriso para alguém. Então, hoje eu vou ter a oportunidade também de viver mais algo novo, de vivenciar um ambiente que lá atrás, por as minhas atitudes, estava sendo ruim. E agora eu consigo mostrar para essas pessoas que o ambiente consegue dar para ser bom. Dá para ser bom. Então, eu quero que vocês torçam por mim, hein? Não sei se eu vou ganhar o jogo. Eu creio, não sei. Só que só de estar lá para mim já é uma vitória. Não que eu queira perder, que eu não gosto de perder, não. Nós vamos continuar ganhando vidas, direcionando vidas. É isso aí, Cocô. Para encerrar, quero que vocês anotem aí. A guerra acabou. A vida é um tesouro. Exatamente isso. A atitude do Cuco levou ele para viver o melhor que ele tem para viver, que ele tem para deixar, que ele tem para direcionar as outras pessoas. Nossa, hoje a gente podia ficar até o horário do jogo do Cuco aqui. Tá bom demais. Mas eu vou respeitar os horários. Vamos lá. PBs da semana. Cuco, essa aula está gravada, tá? E eu vou disponibilizar para você compartilhar com quem você quiser. Se você permitir, eu vou deixar ela aberta, que tem muita gente, principalmente esse mês do Setembro Amarelo, que é a questão do suicídio.
precisa te ouvir. Precisa, tá bom? O áudio da semana chama Família. Como é importante a nossa família. O filme é um documentário que está na Netflix, sensacional. Inclusive, essa última frase que eu falei, a guerra acabou, a vida é um tesouro, é de uma japonesa que tem 100 anos. E quando os soldados entraram na casa dela para dizer essa frase, a guerra acabou, a vida é um tesouro. E aí, nesse documentário, é sobre lugares do mundo que tem pessoas com 100 anos, né? Ele chama Como Viver até os 100. E é sensacional o documentário, é novo, super novo na Netflix. A gente tem que assistir, pegar os códigos, alimentação, atividade física, convivência, as amizades, os ambientes. Eles falam esses lugares, como as pessoas viveram até 100 anos ou mais, por conta dessas questões que existem nesses lugares, inclusive a espiritualidade. Eles falam sobre isso. Modelagem da semana, eu estou quase chorando, eu estou lembrando das coisas que o Cuco falou. A modelagem da semana é Jaime Kemp. Kemp é K-E-M-P, mas daqui a pouquinho eu mando também as nossas tarefas. É uma modelagem que ele fala, é um pastor americano, né? Mas ele fala em português. E aí ele fala sobre a importância da família também e as questões da família. É sensacional esse podcast do Jaime Kemp. O jejum da semana, meu Deus do céu, não casou tanto com a aula que o Cuco deu hoje, que você deu uma aula hoje, viu, Cuco? Você não falou da sua vida só, você deu uma aula, parabéns. O jejum da semana, você vai escrever assim, dizer não, obrigado. Então, agora eu vou explicar. Então, toda pessoa que vier te oferecer um alimento ou uma bebida, algo que você vai ingerir para o seu corpo, se for coisas ilícitas também, né? Já ajudando aqui na aula. Essa semana, tudo que te oferecerem para você ingerir, você vai dizer não, obrigado. Esse é o jejum da semana. Mas foi um bombom, foi um agrado. Essa semana você vai ter a atitude de dizer não, obrigado. Você até pode explicar para a pessoa se for um carinho, se for um presente. Essa semana eu não posso. Me desculpa, mas depois eu te explico. Tá bom? Você pode, até para não ser infeliz, né, com a pessoa, deixar ela triste. Mas você vai dizer não, obrigado. O desafio da semana, eu quero que vocês compartilhem no grupo qual atitude que você fez que impactou a sua vida. Uma virada de chave, como ele resolveu entrar lá na igreja para ouvir. E aí, uau, as coisas começaram a fluir. Compartilha nas redes sociais. Os planos de Deus são maiores que os meus. A música também é os planos de Deus. E o devocional dessa semana, o que eu quero que vocês meditem na palavra de Filipenses 2:2, que diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Uma das frases que eu anotei aqui, que o Cuco comentou, foi assim. Anote isso aí também, que foi sensacional agora no final. Eu tenho a alegria e a ousadia do Espírito Santo. Sabe, ter alegria e ter ousadia de Deus, eu acho que é uma das melhores atitudes que a gente tem que ter essa semana e na vida. Alegria
e ousadia de Deus. E aí as coisas vão caminhar muito bem. Vamos tirar uma foto, se não eu esqueço. Depois vamos para a nossa largada da semana. Quem puder, abre a câmera aí. Saindo a foto, ou tudo bem. Prepara. 1, 2, 3 e... Top demais. Caramba, eu tô impactado até agora, Cocô. Não vejo a hora de renderizar esse vídeo aqui para as pessoas poderem acessar 1% do que eu senti hoje. Quem puder ficar de pé, feche seus olhos, levanta o queixo, inspira fundo e solta. Respira fundo e solta. Mais uma vez, inspira bem fundo e solta. Senhor, como o Senhor é bom. Meu Deus do céu, como você é bom. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por essas vidas. Obrigado por essas pessoas. Obrigado por o Senhor fazer tanto por nós. Mesmo a gente sendo tão pequeno, o Senhor não desiste. E nós não vamos desistir das pessoas. Obrigado, Senhor. Abençoa esses lares. Abençoa essas famílias. Abençoa a nossa boca, Senhor. Que saia coisa boa. Que a gente diga, que a gente tenha atitude que o Senhor quer que a gente tenha. Principalmente essa semana. Que bom que você veio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Você é fogo, hein, Wagner? Fez nós chorar. Gente, fiquem com Deus. Adriano quer falar? Levantou a mão. Foi sem querer, eu quero falar. Pode falar. Ai, ai. Que bom que vocês vieram. Bora bater PB. Vamos lá. Ótima semana. Aproveita. Fortão.